da honra. Submissão na família e no trabalho. É esse o tema da nossa aula de hoje, tá? Aqui tem já uma perguntinha bem descontraída para nós. Aonde que o bicho mais pega? É em casa ou é no trabalho? Porque muitas pessoas têm mais dificuldade em casa, outras têm mais dificuldade no trabalho, e a gente precisa identificar isso, até para a gente poder ajustar, né? Então, a Bíblia, ela nos ensina que a submissão deve ser vivida em todas as áreas. Então, independente de onde seja a sua maior dificuldade, você precisa entender que a Bíblia pede que você seja submisso, seja no trabalho ou seja em casa. Aqui no nosso slide 2 está escrito assim, ó, redefinindo a palavra. Então, existe um equilíbrio, uma proteção, e isso vai gerar harmonia. Então, a gente precisa observar que se nós andarmos através do equilíbrio, se nós estivermos protegidos, automaticamente a gente encontra harmonia, seja onde for. Submissão, ela não é significado de opressão. Você não pode aceitar estar debaixo de opressão. Você precisa entender o que é submissão, porque assim você pode se submeter à sua autoridade, seja ela quem for. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos também que quando Deus estabeleceu essa ordem espiritual, Ele não estava mandando a gente viver oprimido. Muito pelo contrário. Deus, ele já nos deu a liberdade. E a palavra diz que nós somos livres. Então, não é opressão, é cooperação. Olha aqui, ó. Quando seguida, ela não anula ninguém. Ela sustenta todo mundo. Então, quando a gente entende o verdadeiro significado de submissão, a gente começa a andar em liberdade e a gente fica protegido. Porque aqui nós vamos falar bem do papel da família e do trabalho. Então, nós vamos começar pelo trabalho. E eu quero colocar aqui um parêntese sobre esse assunto, porque como nós vamos falar da família, muitas vezes a gente não entende muito bem o papel da esposa e do marido, né? A gente fica nessa, mas o marido tem que mandar em casa e eu sou obrigada a aceitar as ordens dele, só assim eu vou ser a esposa sábia? Não é sobre isso. Nós vamos ver no decorrer dessa aula. Não é sobre ele mandar e a gente obedecer. É sobre nós estarmos exatamente em equilíbrio. Quando a gente anda em equilíbrio, ele nos protege e a nossa casa se torna um lugar harmônico, que é isso que Deus quer para nós. Porque o papel do masculino, muitas vezes, ele é assumido pelas mulheres. E o que o inimigo quer? Ele quer exatamente isso. Mulheres fortes, que saem para a batalha e deixam os maridos fracos. Automaticamente, o homem fraco não faz a nova geração forte. Vocês já ouviram falar eu acho que é um ditado que eles falam, que uma geração forte, ela cria uma outra geração fraca, e a geração fraca, ela faz com que a próxima geração tenha muitos problemas. Justamente por quê? Porque não sustentamos o homem. E aí acontece o seguinte, muitas mulheres elas se colocam no papel do marido. Então elas estão em casa, no papel da autoridade, no papel da frente de tudo, e elas ficam reclamando porque elas estão sobrecarregadas. A maioria das mulheres que eu atendo, elas passam por esse problema. Por quê? Porque elas foram à frente, porque elas sentaram numa cadeira que não era delas. Elas sentam, ocupam o lugar do homem, depois elas não dão conta de sustentar. Sabe por que nós não damos conta de sustentar? Porque nós não fomos criadas para isso. Nós fomos criadas para apoiar o nosso marido. É como o marido vai à caça, ele traz essa caça e a mulher divide, conforme a necessidade de cada um. Se a gente inverte isso, às vezes o marido não sabe separar essa caça de acordo com a necessidade. Ele vai querer dar igual para todo mundo. E aí o mais velho, que deveria comer mais, come igual o mais novo, que não precisaria disso. Então, olha como isso vai distanciando a gente da realidade que Deus mesmo propôs para nós. Porque nós precisamos entender que a nossa sabedoria é para dentro de casa e ele ir para fora.
Mas eu não estou falando sobre o trabalho, eu não estou falando sobre a gente não poder ministrar a palavra, sobre nós não podermos estar na sociedade como um papel importante. Não é isso. É nós entendermos que a casa da gente é o nosso altar de adoração. E se a gente olha para o nosso marido e reconhece ele como proteção, automaticamente a gente não pega o lugar dele. A gente entende que não importa onde a gente está na posição da sociedade. Tem uma moça que até eu estou conversando com ela e ela tem me dito muito isso. Ela sustentou uma mulher muito forte por conta de coisas que ela teve no passado, né, muitas faltas. E aí, o que aconteceu agora? Ela está muito grande, ela está muito maior que o marido. E aí ela não está conseguindo mais admirar esse homem. Por quê? Porque ela foi para o papel masculino. E ela não entendeu que não importa o quanto ela cresça, ele tem que crescer junto. Equilíbrio é nós andarmos junto, é nós estarmos na mesma proporção. Então, ao invés de trazer esse marido para essa nova realidade, ela foi e deixou ele. E o que acontece? Agora só tem um lugar na cadeira, né? O lugar do rei só um senta. E aí ela não está conseguindo sair para dar para ele o lugar. Sabe por quê? Porque está faltando confiança que ele dá conta. E muitas vezes é isso. Se eu pedir para o meu marido, ele não vai fazer, não adianta. Se não for eu nessa casa, ninguém faz. E aí é onde começa a gente passando na frente das coisas, inclusive espirituais. Porque o marido, ele vai nos dar essa estrutura espiritual. Ele é o sacerdote, ele fala com Deus, ele traz para nossa casa tudo o que nós precisamos e a gente vai dando auxílio para ele. Quando a gente vê esse próximo slide, ele é muito legal, porque o que ele diz aqui, ó? Ele diz que lá no Império Romano, a carta aos Efésios, ela foi escrita quando existia uma lei de paterfamílias. Aí eu fui estudar como é que era essa lei, né? Aqui, o homem, ele mandava em tudo, o pai mandava em toda a vida do filho. E o filho só ia completar a maioridade quando o pai morria. Não era igual à nossa época. Então, o pai tinha autoridade total sobre tudo do filho, mesmo ele sendo já homem. E aí, o que acontecia? Eles tinham o poder absoluto. E por ter esse poder absoluto, eles definiam sobre vida e morte da família. Olha isso, o homem podia matar a mulher e os filhos. E aí vem Paulo e diz o seguinte, que era para a mulher se submeter por amor ao marido. E aí a gente lê a nossa Bíblia e acredita que isso é uma coisa ruim. Que quando Paulo diz para a gente se submeter ao nosso marido, ele está mandando a gente ser menor que ele. E eles estão quebrando todo o paradigma que antes era colocado para a sociedade. A mulher ali era como uma troca. E aí Paulo vem e fala, não, é por amor. E o que significa o amor nesse caso? É mesmo quando a pessoa não está dando tudo o que a gente gostaria que ela desse, a gente assim escolhe ficar do lado dela. E ele diz ainda, ó, e o marido amar a esposa dando a vida por ela. Então, quando a gente lê isso, ele está indo contra. Não é uma regra, tipo, vieram agora e colocaram uma regra totalmente diferente no sentido de sujeitar ainda mais a mulher. Não, ele está falando, olha, ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você morre por ela. E a mulher se sujeita ao marido, mas não mais porque você é obrigada. Agora é porque você ama. Agora você vai se sujeitar a esse homem porque você reconhece honra nele, porque você reconhece que ele é o sacerdote da sua casa. E olha como isso muda e quebra o sistema, porque aí sim veio uma revolução cultural, porque Roma não aceitava isso. Então, os judeus tiveram que começar isso e até eles entenderem o que Paulo estava querendo dizer, aí fica essa coisa assim, ó, mas antes a gente era propriedade, agora eu escolho amar. Por isso que a carta do divórcio diz que, Jesus disse, né, que era só para quem tinha dureza do coração. Porque se você decidir amar,
você vai conseguir perdoar, você vai conseguir aceitar que todos nós estamos em constante transformação, evolução. E aí você, ao invés de pedir o divórcio, você faz o quê? Você aceita o seu marido como ele é. Você reconhece nele a proteção, você reconhece a honra que Deus deu para ele e você não precisa mais viver como antes. Você não é troca de nada. Você é amada, ele te protege, você tá com ele porque você decidiu amar esse homem. E aqui tá o pulo do gato, porque na Bíblia tá dizendo que então não é mais por propriedade, é sim por amor. Quando a gente entende isso, fica mais gostoso entender a palavra e obedecer? É outro nível, né? Se antes era por propriedade e agora é por amor, então quer dizer que a palavra ela não está dizendo que a gente é obrigado. A gente pode amar. Ela está dizendo exatamente isso. Você pode escolher amar. E o amor, ele não é sentimento. A gente acredita que amor é sentimento, né? Ah, eu sinto que eu amo meu marido. Muitas vezes você vai ter que amar ele quando você não sentir. É por isso que os casamentos, eles duram. Porque muitas vezes a gente decide que, apesar de, a gente vai continuar. Então, não tem isso de, só quando eu estiver sentindo amor eu vou permanecer. Muito pelo contrário, você permanece ainda que ele não mereça. Será que tem alguém que nos ama assim? Vocês conseguem fazer um paralelo? Mesmo não merecendo, porque a Bíblia diz que ninguém é merecedor, que não há um justo sequer. Por isso que quando eles vão fazer a comparação sobre morrer como Cristo morreu para a sua esposa, que no caso é a igreja, eles falam para o homem fazer isso, porque é o amor que constrange. E quando você constrange alguém da sua casa, da sua família, do seu trabalho, automaticamente essa pessoa, ela perde as forças. Se ela estiver querendo brigar e você constranger em amor, aquilo perde a força. Já repararam que é difícil brigar com quem não quer brigar com a gente? É muito complicado? E aqui nós vamos ver agora a apostila na página 90. Abram aí para mim. Submissão na família. Tá escrito assim, Deus estabeleceu uma ordem espiritual para a família que traz equilíbrio, proteção e harmonia. A submissão dentro da família não é opressão, mas cooperação. Aqui nós vemos o papel da esposa. Na página 91 tá assim, Efésios 22 até o 25. Alguém lê para mim? Por favor. Não, é porque vai até o 25. Aí eu queria que abrisse a Bíblia para pegar até o 25. É 25, do 22 até o 25. Pode vir. Eu gosto que aparece. Aí, se não gostar de aparecer... 22 a 25. Isso. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém. Aí até aí, irmã. Aqui na nossa apostila está escrito assim, mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Isso não é inferioridade, mas é reconhecimento de liderança espiritual do marido. Então, o que Jesus está pedindo para a gente, que a gente seja submissa, reconhecendo que ele tem autoridade de Deus. Se você olhar para o seu marido e pensar, é verdade que ele tem autoridade de Deus. Talvez você não concorde com o que ele está falando, mas você vai primeiro ouvir, depois você, com a sabedoria, pode até questionar e conversar.
Muitas vezes o que falta é a sabedoria do esperar, do trazer o entendimento, do conversar. A gente quer ir sem nem ter consciência, a gente quer ir sempre no automático. É por isso que muitas vezes a gente não consegue reconhecer a autoridade, porque às vezes o próprio Deus está falando pela boca do nosso marido, mas a gente, como não está disponível para ouvir e entender, a gente já quer dizer que não, que ele não está sendo sábio. E a gente precisa primeiro parar e reconhecer essa autoridade. Aqui no nosso slide está assim, ó. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Não significa inferioridade. Ela representa o reconhecimento voluntário de liderança espiritual do lar. Ou seja, eu reconheço a autoridade espiritual que existe dentro do meu lar, eu olho para o meu marido como sendo uma autoridade definida por Deus, não por mim, e eu creio que esse Deus faz todas as coisas da maneira certa, porque Paulo também diz que todas as coisas cooperam para aqueles, né, que amam a Deus e o obedecem. Então, quando a gente entende isso, nós não questionamos. Se este marido está na sua casa, se você tem esse relacionamento, é porque você pode acreditar que Deus vai fazer o melhor através desse relacionamento. Aqui eu quero ver com vocês esse slide, né? Porque se a sua família fosse uma banda, quem seria o vocalista? Que quer aparecer o tempo todo, e quem seria o baterista tocando o ritmo no fundo? Às vezes, não é porque a gente faz muito barulho, eu sou mais barulhenta que o meu marido, ele é mais silencioso. Mas na minha casa, por mais que eu seja mais barulhenta, se ele pegar o microfone, acabou, não tem conversa. Ele não abre mão de ser a autoridade. Então, eu posso fazer muito barulho, eu sou a mais barulhenta da casa, mas ele com poucas palavras mostra quem é que manda. E às vezes a gente quer reconhecer só quem é mais falante. E não, tem muita gente que muito no silêncio ou na voz baixa tem muito mais autoridade do que quem fala alto e fala muito. Então, às vezes, a gente só precisa reconhecer. Não é sobre não poder falar, não poder conversar com o marido, não poder dar a nossa opinião, muito pelo contrário. O meu marido, ele busca a minha opinião. Só que no final, na hora de dar o decreto final, ele decide se ele quer fazer do meu jeito ou não. E eu tenho que reconhecer que muitas vezes o melhor a ser feito é deixar que ele resolva, porque talvez eu possa estragar. Aqui na apostila, na página 91, nós vamos ler a parte do marido. Vocês acharam que não ia chegar a parte de vocês, né? Maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja. Foi o que nós lemos em Efésios 5:25. O marido que ama como Cristo lidera com serviço, proteção e honra. No culto passado foi o culto da ceia, né? E nós vimos o pastor pregar sobre lavar os pés, Cristo lavando os pés, né, dos discípulos. E foi uma passagem muito importante, porque ela revelou qual é o nível de autoridade que Deus está falando. Jesus, ele não estava falando de autoridade sobre colocar jugo na mulher, sobre não deixar a mulher existir. Muito pelo contrário. Você precisa ser o sacerdote a ponto de esconder a sujeira da sua mulher, se preciso for. Em que sentido? Quando ela errar. Então, você se humilha, você se abaixa para lavar os pés dela, não para mostrar qual é o pecado. Porque tem muita gente que até lava os pés. Já repararam? Que às vezes a pessoa até vem lavar teu pé, mas é só para mostrar o quanto que você estava sujo. Ela não vem para dizer assim, olha, eu entendi que você errou, eu entendi que você está pecando, eu entendi que isso que aconteceu não foi legal na nossa família, no nosso relacionamento, eu vou lavar os seus pés. E o que significa o lavar os pés? É renovar a aliança, é fazer um pacto novamente, dizer, apesar de... eu lavo os seus pés, eu tiro isso que estava atrapalhando a nossa casa, a nossa família, a gente reconhece que nós estamos aqui, ó, precisando um do outro e continuamos.
Mas muitas vezes não. A gente quer mostrar para o nosso marido que ele ainda não é tão bom quanto a gente na hora de orar, que ele ainda não está jejuando muito bem quanto a gente, que às vezes ele ainda não chegou no nível que a gente chegou de conhecimento da palavra, que ele ainda é muito tolo, e ao invés de lavar os pés, a gente lava os pés para mostrar o quanto ele estava de pé sujo. Então, que a gente comece a olhar para essa oportunidade de lavar os pés das pessoas como uma oportunidade de vem cá, eu vou te ajudar a tirar isso da sua vida. Eu não sei o quanto isso está sendo difícil para você, mas eu sei que eu tenho aqui uma bacia capaz de mudar essa realidade. E não para apontar que o outro está menos crente do que a gente. Amém? O papel do marido. Marido é amor, serviço, proteção e honra. É o que nós acabamos de falar. Não é liderança autoritária, é liderança bíblica. Então, o marido mostra para a mulher o quanto ele tem autoridade sobre ela quando ele a protege, quando ele honra ela, quando ele sai a serviço dela. Olha que coisa mais linda, que é o que Cristo faz por nós. Ele primeiro nos amou. Não diz a Bíblia que primeiro ele nos amou? Para depois a gente amar ele? Por quê? Porque ele não esperou a gente merecer. Então, talvez, marido, aquela comida que ainda não foi feita do jeito que você queria, aquele dia que você chegou em casa e ela não deu conta de deixar tudo organizado, você precisa entender que primeiro você pode constranger ela em amor e talvez no outro dia as coisas consigam se estabilizar. Tem muitas mulheres que passam pelo puerpério e elas têm muito problema em casa justamente por isso. Porque não conseguem mais manter aquela rotina toda organizada, porque acabou de chegar uma criança, mudou toda a realidade e tem homens que não aceitam. Tem homens que não conseguem entender isso. E olha quantas coisas, quantas fases nós mulheres passamos, principalmente fases assim de hormônio no decorrer de um mês. E às vezes a gente não dá conta de aguentar tudo. E falta um pouco de compreensão do marido, porque o marido é mais estável. Principalmente em relação aos hormônios. E às vezes falta um pouco de compreensão do lado do homem, de falar, não, hoje ela vai ficar quietinha. Hoje eu vou deixar ela, mesmo que ela não tenha feito tudo que eu gostaria que ela tivesse feito. E aí tem o papel dos filhos, né? Que diz que os filhos têm que obedecer aos pais como ao Senhor, que está escrito em Efésios 6:1. Olha o que está escrito na nossa apostila. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É no Senhor. Os seus pais, eles têm a autoridade delegada por Deus, ou seja, nós vamos obedecer os nossos pais por conta que nós estamos em Cristo. Então, a gente faz tudo o que a gente aprendeu com Cristo, porque a Bíblia também diz que até certo ponto nós somos educados por nossos pais, mas depois a gente tem que ser educado por Cristo. Por quê? Porque nem tudo que os nossos pais fizeram com a gente vão perpetuar. A gente precisa aprender coisas novas, precisamos renovar a nossa mente, precisamos entender como que é Jesus obedecendo ao Pai. Porque ele fala que ele obedecia tudo que ele ouvia do pai dele. E aí ele já não estava mais obedecendo nem a João, nem a Maria. José, nem a Maria. O que ele faz? Ele chega um certo tempo, o que ele fala para Maria? Olha, eu estou fazendo a vontade do meu pai. Então chega uma hora na nossa vida que a gente precisa abandonar as coisas que a gente aprendeu em casa. Precisa aprender de novo. Porque tem algumas coisas que a gente viu os nossos pais fazerem que não batem com o que está falando na palavra. E aí, o que a gente precisa fazer? Começar de novo. E isso aqui é coisa que a gente pode falar, não, mas quando está falando de filho, eu tenho que pensar só no meu filho. Não, a gente já foi filho. A gente está repetindo muitas coisas que a gente aprendeu em casa ainda. Então, a gente não pode perder isso, perder essa oportunidade de fazer como Jesus, aprender de novo. Porque só assim a gente vai conseguir obedecer ao Pai. Senão a gente fica, não, mas a minha mãe e meu pai faziam assim, eu aprendi assim. E aí a gente não renova. A gente precisa olhar isso para nós também. É a obediência, que é expressão de submissão, e automaticamente gera saúde espiritual da família.
Olha como é um ciclo. Quando a gente entende que essa obediência aos pais, essa obediência ao ciclo familiar, vai sempre glorificar o nome de Deus. Nunca vai parar em nós. E aqui tem esse outro slide aqui, ó, que eu achei ele muito interessante. Por quê? Porque olha como tudo se transforma em um único slide. Não tem nada separado. Se eu faço muito bem o meu papel, sem esperar que o outro faça por merecer, o outro faz bem o papel dele, sem esperar que o outro faça por merecer, automaticamente a nossa casa gira em harmonia. Não tem comparação, não tem aquilo de acusação, não se torna um relacionamento aonde a gente, eu só vou fazer se o outro fizer. Não, eu faço assim com você porque você faz assim comigo, eu respondo. Quando você muda, tudo ao seu torno muda. Você se torna uma pessoa capaz de fazer o bem, independente do merecimento do outro. E foi o que eu falei. Quem faz isso? Quem é bom para o justo e para o injusto? Que a Bíblia diz que ele faz o sol nascer, a chuva cair para o justo e para o injusto. E às vezes a gente só quer fazer para quem merece. E às vezes na nossa própria casa as pessoas não vão estar merecendo muito. Não porque elas não são boas o suficiente, porque bom ninguém é. Às vezes é porque o estado de consciência dela ainda não alterou para aquilo. Os olhos dela não conseguem ainda ver o que está acontecendo. Mas quem despertou primeiro é capaz de manter, de sustentar isso. Então, de repente, o que você despertou hoje é tudo que a sua casa precisa para que você possa ver a transformação do seu marido, dos seus filhos e das pessoas que você tem de relacionamento. Olha como isso muda tudo. Uma pessoa que desperta, ela pode mudar a realidade da casa inteira. Foi assim comigo, pode ser assim com você também. Talvez a gente queira ir por força, né? Não, porque agora eu converti, o meu marido tem que estar aqui, ou eu converti, a minha mulher tem que estar aqui, ela tem que fazer o que está na palavra. E muitas vezes a gente está forçando uma situação que sequer nós temos condição de sustentar. Porque a palavra diz que não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo. E quem já recebeu o poder... Todos os que foram batizados já receberam poder. Então, nós temos que usar o poder. E o poder do Espírito Santo, ele constrange. Se você deixar o Espírito Santo agir na tua casa, ele vai constranger a ponto de você ver essa nova realidade. Eu quero explicar um pouquinho para vocês como funcionava o casamento judaico. E fazer um paralelo com o casamento da igreja com Cristo. Por quê? Porque nós, muitas vezes, queremos viver esse casamento com Cristo, mas a gente não entende muito bem como fazer isso, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E ao estudar esse paralelo, fica muito mais claro o entendimento da palavra. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês que são 3 fases do casamento judaico. E nós vamos passar por essas 3 fases. Ó, vocês vão anotando, por favor, os versículos, que aí depois eu queria que vocês estudassem em casa, porque é muito lindo. Principalmente quando a gente entende essa primeira fase. A primeira fase é a escolha, né? Eles escolhiam a noiva. E quem escolhia essa noiva era o pai. Então, se você ler Gênesis 24, é até do 1 até o 67, tem que ler tudo. Que é quando Abraão pede para Isaac, pede para o servo ir buscar uma mulher para Isaac. Se você lê esse capítulo com calma, você vai entender como que as coisas aconteciam ali na hora da escolha. O servo precisou jurar com a mão na coxa, que era uma maneira de dele comprovar que ele não ia fazer nada além do que o seu servo tinha pedido. Olha que submissão. Ali a gente já entende até quando a gente chegar do trabalho, na hora do trabalho.
O servo jura para o seu senhor que vai obedecer a ordem dele. E ele sai para buscar a esposa de Isaac. Quando ele chega e encontra a Rebeca, ele vai e oferece. E aí nós vamos ver depois, eu vou passar o versículo para vocês onde fala dos bens que ele ofereceu para que a Rebeca pudesse vir e fazer esse contrato de casamento com Isaac. Só que ele manda, né? E ele prepara esse caminho e é o pai que manda buscar, não é o filho. E Isaac já era um homem grande. Foi aonde eu fui entender por que eu até anotei para falar para vocês sobre o homem só se tornar maior de idade depois que o pai morresse, porque ele era velho já, Isaac, ele podia tomar essa postura. Não era assim que funcionava. Era o pai que tinha que ver quando o filho ia casar. E Isaac já estava até adiantado de idade quando Abraão faz isso. Ele manda o servo encontrar a esposa. Mas quando ele chega lá, ele faz uma pergunta. Ele pergunta se Rebeca quer casar. Vocês lembram que um pouquinho antes a gente estudou e eles falavam o quê? Que a mulher era como uma propriedade? Só que no judaísmo não. Eles escolhiam, o homem fazia a escolha, mas a mulher podia dizer se ela queria ou não. E eu achei isso lindo, porque quando Isaac faz essa pergunta, Rebeca fala que quer. E aí, depois que vocês estiverem lendo, vocês vão entender que a hora que ela fala, não, eu quero ir sim, eu vou, aí sim começa a negociação. Antes dela dizer o sim, não tinha negociação de casamento. Não era chegar lá e tomar a mulher, como estava sendo feito no Império Romano. Não era assim. E o casamento, ele era constituído por 3 pilares. Ele era constituído por amor, por fidelidade e santidade. Agora eu quero mostrar para vocês isso do casamento da igreja com Cristo. A primeira fase de Cristo e a igreja está em João 15:16. Anotem o versículo também. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Ou seja, é como o servo foi até Rebeca escolher Rebeca. Não foi ela que escolheu. Ele escolheu a ela. Aí, o que depois você continua, né? Aqui, ó. Aí, quando a gente vai aceitar Jesus, olha que coisa mais linda. O que acontece? Eu ficava assim, gente, eles falam pra gente aceitar Jesus. Mas eu vou ser bem sincera. Eu tô vendo a hora que Jesus vai me aceitar. Porque não é possível eu ainda ter que aceitar Jesus depois de tanta bondade. Eu ainda que digo se eu quero ou não, se ele serve para mim ou não. Eu olhava isso e eu falava, gente, não é muito, não bate. Mas bate. Por quê? Porque eles escolheu a nós e agora nós temos que dizer se nós escolhemos a ele. Não é casamento por imposição. Não é agora você vai ser minha esposa e acabou. Não. Então é o sim que a gente dá para Cristo. Então, quando nós vamos dizer sim para Cristo, nós estamos firmando com ele um casamento. Olha que coisa mais linda. E aí, no casamento da igreja, também é baseado nos 3 pilares. Não tem como correr. É amor, fidelidade e santidade. É a mesma coisa. Em Romanos 10:9 está escrito assim, ó. Se com a boca você confessa Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, declarar crer com a boca é o sim. Ah, eu aceito ser esposa de Cristo. Foi o que nós fizemos. Depois, quando diz salvo aqui, é quando de fato eu me casei com Cristo. A salvação significa o casamento da igreja com Cristo. Olha que coisa mais linda. E nessa primeira fase, lá no judaísmo, era necessário o pagamento do dote. Então, eles precisavam pagar o dote.
Lá, agora vocês vão anotar aonde está esse pagamento do dote em Gênesis, tá? Que é Gênesis 24. Gênesis 24. O versículo 22 e o 35 você consegue ver essa questão do pagamento do dote. O 22 e o 35. E aí, no casamento da igreja com Cristo, essa primeira fase também houve um pagamento. Quem sabe como que ele pagou? Ele pagou um alto preço. E foi com sangue precioso. Anotem o versículo. O 1 Pedro 1, 18 e 19, vocês vão ler depois. Que está escrito assim: não fostes comprados por ouro e nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Olha que coisa mais linda, tudo na Bíblia tem conexão e é maravilhoso de quando você consegue encontrar essas conexões. Na segunda fase do casamento, tá assim, ó, eles faziam um contrato para proteger muito mais a mulher, tá? Porque era para deixar claro que ia ter vinha um contrato com as promessas, mas que essas promessas também teriam condições. Se por acaso ele quisesse a carta do divórcio, ela não ficaria desamparada. Eles deixavam claro que ia ter muitas condições para esse casamento acontecer. E aí, depois que eles faziam esse contrato, eles celebravam cada um com uma taça de vinho. Olha que coisa linda. E quando a gente vai lá para Cristo, como que a gente celebra o nosso casamento com Cristo? Na ceia, com o vinho. Ele tem o contrato, né? E em 1 Coríntios está escrito assim, ó, 1 Coríntios 11, 25. Anotem também. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ali nós estamos celebrando o nosso contrato com Cristo. E havia uma cláusula no contrato judaísmo que dizia o seguinte: o noivo volta para a casa do pai, prepara o lugar para a mulher, e depois ele vai receber essa mulher. E o que diz? No nosso casamento com Cristo, Cristo também voltou para o Pai, também foi preparar um lugar para nós. Que está em João 14, 2 e 3. Podem anotar para vocês lerem depois. Eu vou ler aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo. Olha que coisa linda. Só que ele ia para o pai. E ele deixava aquela mulher, que já era mulher dele, ela não era mais noiva. Hoje nós chamamos de noivado. Mas naquela época, eles eram casados. Não tinha mais essa questão que é hoje, que você pode romper um noivado. Não. Tanto que, quando José soube que Maria estava grávida, eles falam, ele pensou até em deixar a Maria, mas secretamente. Porque já estava tudo pronto, ela estava desposada. E desposamento não é noivado, desposamento é casamento na lei judaica. Hoje em dia não é assim que funciona, mas é casamento. E aí a noiva, gente, é muito lindo, a hora que eu vi isso, eu falei, gente, que coisa mais linda. A noiva, ela ficava todo dia adornada esperando ele vir. Aí eu falei, gente, mas se ele demorasse 1 ano, você imagina todo dia você pôr a roupa de casada, já para casar, para subir no altar? Ela todo dia ficava pronta. Eu falei, que coisa mais linda. Ou seja, como ninguém sabia o dia e a hora, ela tinha que estar todo dia intacta. Ela se arrumava, acordava de manhã, punha seu vestido de noiva e ela ficava esperando ele vir buscar ela.
todo dia. Imagina que coisa linda, ela devia ficar lá na janela esperando, né? É porque a gente fala, né, que tem os contos de fada. Gente, Deus não tem nada aqui na Terra que Deus já não tenha inventado, tá? É só muda o jeito da gente ler a Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler ela como se você estivesse ali, você vai ver que tudo é copiado. Não tem nada que está fora da Bíblia. Eles copiam para ver se eles mudam a nossa maneira de ver, para achar que o jeito deles fazerem é mais legal. Mas Deus, ele é muito mais criativo que a galera lá do mundo. E aí, quando essa menina fica lá pronta, esperando esse homem chegar, ela está ornamentada. Como? Ela está em santidade. Ela não se deitou com outro homem, ela não namorou outro rapaz, ela não flertou outro rapaz, ela está pronta para o seu marido. E ela fica pronta, se mantém fiel, e ali, muito provavelmente, ela já começa a amar esse homem que ela ainda não tem um relacionamento. Ela já começa a cultivar esse amor do dia que ele vai vir buscá-la. E aí, eles falam que ele vem, quando ele sai para buscar ela, ninguém sabe, só o pai dele. Por quê? Porque ele volta para casa para preparar o lugar dela e o pai diz quando tá tudo pronto. Ou seja, vocês lembram que eu falei que ele não tinha autoridade de resolver só quando o pai dele morresse, que aí sim ele se tornaria maior de idade? O que acontece ali? Ele vai, continua trabalhando nas terras do pai, fazendo todo o trabalho dele e preparando o lugar. Paralelo a isso, o pai vai ver se tá bom, se está nas condições adequadas para que ele venha buscar essa noiva. E aí, quando o pai diz, tá tudo ok, pode ir, aí sim que ele vai. Antes disso, ele não pode buscar essa mulher. O que acontece também em Mateus 24, 42, que diz o seguinte: vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. E em Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. É muito lindo. É só ele que sabe. E a terceira fase é a fase do reencontro. O pai autoriza e ele sai ao reencontro dessa mulher. Então agora ele vai lá tomar a mulher para ele e levar ela para casa. Só que o que acontece? É uma grande festividade. No judaísmo, o casamento não é nada assim simbólico. Eles realmente mergulhavam nisso. E aí, o que acontecia? O noivo se arrumava, chamava os amigos e eles faziam virar uma grande comitiva. Então, nessa grande comitiva, ia juntando um monte de gente com eles, só que à frente do noivo, que não é mais noivo, é marido, a gente fala como noivo, mas no judaísmo era casado já, então era marido, vai os tocadores de trombeta. Então, o barulho era muito alto já quando eles estavam se aproximando da casa dela. E eles iam à frente tocando a trombeta, ele, o marido e os amigos fazendo muita festa. Depois eles chegavam, se encontravam. A festa durava 7 dias. E foi aí que Jesus começou. Não dá para entrar em tudo, que eu queria entrar na parábola das virgens, mas não vai dar tempo, então eu tive que cortar. E eu falei, ai, Senhor, mas não vai dar. E aí eu tive que parar aí. Mas eu já queria contar umas outras coisas, mas não vai dar tempo. Mas amém. E aí, o que acontece na igreja? Essa é a terceira fase, onde o Cristo vai vir buscar a gente. Então, quando o Cristo receber a autorização do Pai, porque ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai, ele vai vir buscar a igreja, que somos nós. E aí, em 1 Coríntios 15, 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, que é exatamente do jeito que era feito o casamento judaico. Ele vem buscar a gente. E a gente vai precisar estar exatamente como diz a parábola das virgens, né? A gente vai ter que estar pronta.
ornamentada em fidelidade, amor e santidade. Amém? E aí, conseguem entender o que significa amor nesse caso, do nosso casamento? Porque nosso casamento matrimonial, ele é espelho do nosso casamento com Cristo. Aqui eu já não escolho mais, é uma construção. Então, todos os dias eu acordo com a disposição de me deixar pronta, ornamentada, amando o meu marido, cuidando do meu marido como eu amo a Cristo. Automaticamente, o que o marido do lado de lá faz? Ele está trabalhando para vir buscar a sua mulher. Ele está trabalhando por ela. Ele está fazendo tudo por ela. Ou seja, o casamento, o amor, não é um peso. É aonde a gente consegue estabelecer já a glória de Deus aqui na terra. Então, se o seu casamento, se dentro da sua casa, você ainda não encontrou essa harmonia, dá para mudar. É possível. O Senhor diz que, se diz na Bíblia que é possível para nós. Quando diz que a gente vai deixar o pai e a mãe e vai se unir a mulher e se tornar uma só carne, o que diz na palavra? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, não tem como separar o homem da mulher. Às vezes, a gente quer colocar esta hierarquia como sendo a autoridade no sentido de ele é maior que eu, ele manda mais, e na verdade não é. Nós estamos juntos. Nós somos uma coisa só na nossa casa. Todos lutando para o mesmo sistema acontecer e a nossa família se tornar harmônica. Muitos relacionamentos se perdem por conta da dureza do coração. O que é a dureza do coração? O orgulho. Eu não vou ceder para ele. Ele está errado, ele vai ter que vir me pedir desculpas. Eu não vou aceitar isso. Porque aqui na minha casa, gente, tá rolando no Instagram, é uma mulher famosa. E ela... A intenção dela é boa no vídeo até. Mas ela usa... o pai dela morreu por conta de comida, sabe? Comia muito errado. Então, ela descobriu que era a alimentação do pai dela que tinha causado um problema que ele teve grave, eu não sei se foi no pâncreas, uma coisa assim, mas não teve reversão. E aí ele acabou tendo... os exames dele davam muito ruins por conta da alimentação dele, porque era péssima. Ela vendo isso, ela começou a estudar, porque ela queria... de alguma forma ajudar o pai, e ela descobriu o que era alimentação. Então o que ela fez? Ela trocou toda a alimentação da casa, ela fez tudo o que ela podia, e o pai sobreviveu muito mais tempo do que ele ia viver se ele tivesse continuado daquele jeito. Depois disso, ela passou a ensinar isso na internet. Então ela passou a ensinar todo mundo a comer bem. Na casa dela, ela nunca mais teve doce, porque o açúcar é um dos principais, problemas para gerar o câncer. Então ela não aceita açúcar na casa, todo mundo come saudável, ela faz exercício e tem, assim, uma situação financeira muito boa. Mas ela foi expor o marido dela na internet, tá todo mundo falando. Por quê? Porque ela foi falar que ele pediu um iFood e veio um refrigerante. E ela jogou o refrigerante fora. E ela diz que acha que foi ele que pediu, que não foi um erro. Mas que ela nem perguntou para ele. Na minha casa, ela falou, não entra refrigerante. O que ele quiser fazer fora daqui é problema dele. Aí o pessoal tá matando, porque o cara não tem direito de tomar um refrigerante. Um adulto não pode escolher se ele vai beber um refrigerante ou não. O nosso marido não pode se tornar nosso filho, gente. Ele tem as vontades dele, ele tem as opiniões dele, ele tem as escolhas dele. Por mais que a gente diga que não é bom. E ela tá fazendo uma autoridade, o quê? Virar submissão? Não. Tá virando um fardo? Não pode. E ela diz isso de boca cheia, porque a intenção é boa. E aí, no final, sabe o que ela falou? Você acha mesmo que eu vou deixar o meu marido beber refrigerante para minhas filhas ficarem sem pai? Não, gente, ele tem que saber. Ele tem que ter a consciência de que ele quer viver mais, de que ele não vai usar, que ele não vai beber aquilo porque vai fazer mal para ele. Ela tá colocando goela abaixo a opinião dela. A gente nunca fez isso, né? Eu nunca coloquei nada goela abaixo. Eu não.
Eu nunca fiz isso, eu tô imune. A gente precisa entender. Quando a gente vê o outro, é fácil eu olhar para ele e falar, nossa! Mas aí eu já prefiro falar, ai meu Deus, aonde eu tô fazendo isso? Me mostra. Porque eu faço também. A gente faz. Nós estamos aprendendo. E aprender com o erro do outro é sabedoria, viu? Você olha o que o outro está fazendo, ao invés de você apontar o dedo para ele, você fala, opa, deixa eu dar uma avaliada aqui em casa, deixa eu dar uma mexida. E eu corri olhar. Ultimamente eu tô conseguindo ir até bem, mas aí quando eu dou aquelas escapadas eu já volto, porque tem muito disso. A gente quer colocar na nossa casa a nossa maneira de ver, e não é assim. A gente precisa respeitar o outro, a capacidade do outro de raciocinar, a capacidade do outro de pensar e confiar que ele vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Porque senão ele vai estar debaixo de jugo. Se não for de dentro para fora a mudança que a gente quer ver na nossa casa, não vai ser real. É mais uma mudança passageira. E assim a gente tem que fazer com os nossos filhos. A gente já instruiu o caminho, quando eles são pequenos, a gente está ali todo dia mostrando. Quando eles crescem, a gente tem que confiar que o que a gente fez foi um bom trabalho e que agora o Espírito Santo vai estar, que já está nele, não vai deixar ele ir para o mau caminho. Porque senão a gente se torna também mães autoritárias, pais autoritários, e aí a gente perde o que a palavra está dizendo, por amor. A gente se submete, é porque a gente ama, é porque a gente decide, é porque eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão do meu marido, que eu continuo, mas eu continuo de uma maneira sábia, confiando que Deus é capaz de transformar todo mundo, não nós. E isso vai mudando para esse ecossistema de um lar saudável, porque as famílias fortes, elas são construídas sobre honra e cooperação. Então, nem todo serviço de casa é só da mulher. Meu marido me ajuda, ele faz comida. Só que eu lavo a louça. Mas eu também trabalho fora e não tenho meu dinheiro e o seu dinheiro. É nosso dinheiro. Na minha casa é tudo junto. Mas a hora que vem os perrengues que não tem dinheiro, não é. Você não tem dinheiro para fazer para pagar as contas, mas o meu cabelo eu vou fazer, porque eu trabalhei. Não, se não tiver dinheiro, os dois estão sem dinheiro. Por quê? Porque não tem isso de o problema é seu, o problema é nosso. E aí a vida vai ficando mais fácil. A gente vai se tornando pessoas que são capazes de entender que nós vamos vivendo de ciclo. Vai ter hora que está tudo bem, tem hora que a gente está com os problemas, tem hora que a gente precisa mudar algumas coisas, tem hora que a gente precisa aceitar que o marido não está dando conta de tudo e a gente vai ajudar, tem hora que o marido vai olhar para a mulher e vai falar, não, ela anda muito cansada, eu estou vendo que ela está estressada porque ela está sobrecarregada. E ao invés de acusar que ela está estressada, que ela não está fazendo, o que ele vai fazer? Ele vai ver o que ele pode tirar de peso das costas dela. E a casa vai se tornando um ambiente de paz, porque a nossa casa tem que ser o nosso lugar de paz. É ali que a gente tem que encontrar paz. E muitas pessoas fogem de casa, ficam muito tempo fora, justamente porque não tem paz em casa. Então eu prefiro nem ficar lá. A gente precisa cuidar da nossa casa, para ser um ambiente onde todos possam existir e possam ter essa paz. E possam entender que a família vai ser um lugar saudável e de cooperação. Amém? E agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar de trabalho. Que eu não tenho mais muito tempo. Mas eu até falei... aqui já tá... Acho que eu apertei alguma coisa aqui. Minha apostila tá pesada. Na empresa, você ajuda a resolver os BOs? Ou você pega o seu café e deixa o circo pegar fogo? E a gente podia transformar isso para o nosso trabalho ministerial.
porque nós, né, somos cristãos, todos nós servimos, mas a gente pode pensar nisso também. Você ajuda? Ou você está vendo o circo pegar fogo e fala, não é comigo? Vocês já ouviram alguém dizer sobre o barco está afundando e aí as pessoas estão de braço cruzado do outro lado e falam, não fui eu que fiz o furo, mas você vai morrer junto. Então, se o seu patrão precisa de você e você está olhando o circo pegar fogo, provavelmente, a hora que afundar o barco, você vai junto também. Não tenha dúvida. Às vezes a gente que fica olhando e fala, não, eu não tenho nada com isso. Você tem sim, pode ser muito pequeno a sua participação, mas você tem. A gente precisa se atentar a isso. Vamos olhar a apostila na parte de submissão no trabalho. O ambiente profissional é uma grande oportunidade de testemunho cristão. Ser submisso no trabalho é demonstrar respeito, excelência e fidelidade, mesmo sob pressão ou injustiça. Então, aqui no campo de missão profissional, o ambiente de trabalho é sua maior oportunidade de testemunho cristão. Então, é respeito, excelência e fidelidade. Ser submisso no trabalho significa manter essas três coisas, mesmo em situações difíceis. Porque a gente não trabalha para homens, né? Nós trabalhamos para o Senhor. Seja onde nós estivermos, tudo que nós fizermos, a gente deve fazer como para o Senhor. Então, não tem isso de, esse ambiente de trabalho não é bom para mim. Não, o ambiente pode não ser bom, mas chegou a pessoa que vai fazer o ambiente ficar bom. Talvez não tenha ninguém para resolver aquilo, mas chegou a pessoa que resolve os problemas que caírem na mão dela. E somos nós, aqueles que se dispõem a fazer como para o Senhor. Você sabia como era o trabalho na antiguidade, né? Quando a Bíblia fala de servos senhores em Colossenses, ela falava de uma sociedade onde 1/3 da população eram escravos. Então, eles não escolhiam para onde eles iam. Eles eram obrigados a servir naquele lugar. E eles podiam ser médicos, professores e até contadores. Não tinha isso. Você era servo e acabou. Você ia ter que dar o teu trabalho e pronto, você não escolhia. Então, dizer a eles para trabalharem como para Cristo, deu a essas pessoas uma dignidade, a dignidade absoluta e um propósito que o Império Romano lhes negava. Por quê? Porque eles trabalhavam sob opressão, eles eram obrigados. Quando eu entendo que eu não sou obrigada a nada e eu faço porque eu estou fazendo para o Senhor, a gente tira a autoridade de quem está nos oprimindo e coloca a autoridade sobre Cristo. E quando eu mudo essa minha maneira de ver, eu percebo que eu não sou obrigada a obedecer porque eu estou em opressão. Eu vou obedecer porque mesmo com opressão, eu tenho um Cristo, eu tenho a Deus que vai me dar aquilo que eu preciso. E talvez o que você precise é mudar isso, porque às vezes você fala, não, mas ele não merece, meu patrão não merece. Mas você merece ter um ambiente saudável. Você merece estar num lugar onde você não se importa quem o outro é. Eu gosto de dizer que nos meus relacionamentos, eu gosto de deixar cada um ser quem é. A coisa melhor que tem é você dar o direito do outro ser quem ele é. Por quê? Porque se nós damos a essas pessoas o direito de elas serem quem elas são, automaticamente nós temos o mesmo direito. E aí ninguém pode nos cobrar. Porque eu vou ser da maneira que eu sou, você vai ser da maneira que você é, nós vamos nos relacionar sabendo que nós somos todos pecadores, todos humanos, todos estamos aprendendo, todos estamos em evolução e a gente sai dessa cobrança. Então, talvez o seu patrão só é como ele é porque ele viveu e teve experiências que você não teve. E o que você precisa fazer? Você entender que você não está aqui, é só uma experiência. Você não está aqui para construir nada. Você está construindo um tesouro lá no céu. Então, não tenha desespero de ser reconhecido aqui. Reconheça que aqui é uma experiência da matéria. Acabou isso aqui, você vai voltar para casa. Você não precisa ser o chefe de onde você está, você não precisa ser a última palavra onde você está, porque para você tanto faz. O mundo não entendeu isso, mas nós entendemos. Então, a gente sabendo disso, a gente muda. Por isso que ele fala. Aí eles entenderam que eles tinham dignidade para fazer o trabalho. E eles continuaram sendo servos. O que mudou?
a maneira como eles enxergavam, e não a situação. Continuaram servos, mas sabiam que era para Cristo e não mais para homens. E eles foram libertos, porque a liberdade não está no nosso ambiente geográfico. A liberdade está aqui, ó. Quando eu sou livre, você pode me pôr em qualquer prisão, que eu continuo livre. Não era assim com Paulo? Paulo nunca esteve preso. Ele sempre disse isso. E aqui, ó, quem é o chefe real? Acabamos de falar que trabalhar apenas para agradar as pessoas, foco no reconhecimento humano, gera frustração. Quando a gente trabalha para o Senhor e o foco é glorificar a Deus, a gente tem confiança no Senhor. O cristão não trabalha para pessoas. E tem esse termômetro de pressão. 1 Pedro 2, 18, 20, ele diz assim, ó, sede submissos com todo o temor aos seus senhores. Ou seja, você obedece, você não está lá para mostrar para ele que você não aceita a autoridade dele. Muito pelo contrário, você obedece. E quem vai te dar a glória que tanto você precisa para que você consiga viver essa situação e sair desse lugar, porque ó, o comportamento cristão deve permanecer íntegro, mesmo sob alta pressão, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai te acalmar, ele vai te tranquilizar e ele vai conseguir fazer com que você continue. É só estando em Cristo que a gente consegue se submeter. E aqui um diagnóstico, né, de qual que é a diferença. Essa submissão tóxica, que anula a personalidade da pessoa, gera medo, inferioridade, é baseada na força e no controle. Só que nós, cristãos, trabalhamos como? A gente potencializa os dons e talentos, gera amor e honra, e a gente vive baseado no serviço e na confiança. E esse é o último slide. A submissão saudável produz famílias mais fortes e profissionais mais íntegros. Porque onde existe honra, cooperação e amor, a submissão deixa de ser um peso e se torna uma bênção. Ou seja, se nós estivermos com esse equilíbrio na nossa vida, é muito difícil a gente não dar certo. É muito difícil a gente ter problemas grandes o suficiente para nos parar. Quando a gente estabelece uma honra, aonde a gente passa, é muito difícil a gente ser desonrado. Não importa o que vão fazer com você. Continue honrando a pessoa. Continue honrando até quem não merece. Faça a sua parte independente do que o outro está fazendo. Olha somente para Cristo, porque Ele não tem nada errado. Nele a gente consegue fazer todas as coisas. E nós temos o quê? A mente de Cristo. A gente precisa caminhar como Ele. Amém?